Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus e hoje eu queria compartilhar com você algumas palavras que Jesus trouxe de orientação, alguma coisa que ele falou, que está registrado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e versículo 34 em diante, Jesus disse assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então é interessante que, se nós percebermos, nós vamos ver que em muitos momentos Jesus falou que ele veio trazer a paz, né? E ele disse assim: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. E agora, de repente, ele aqui numa outra situação, ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, e falando inclusive que a divisão começaria dentro da família. Mas o que Jesus está falando aqui não é de uma contenda, não é de uma guerra. Jesus veio colocar um esclarecimento numa situação que eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo, onde está chegando esse áudio, há muitas pessoas, muitos irmãos que vivem essa situação. Vivem isto que Jesus está falando. Porque enquanto nós vivemos a nossa vida sem conhecer Jesus, e a gente costuma dizer, vive a vida natural, aquilo que é comum ao ser humano. Porque, na verdade, o ser humano gosta de muita coisa que desagrada a Deus. O homem, antes de conhecer o Senhor, de ter uma intimidade com Deus, conhecer a sua palavra, antes de ter a sua vida transformada pelo poder de Deus, antes de se converter, ele pratica coisas que são comuns a todos os seres humanos, e a gente vê pessoas que se dedicam ao alcoolismo, às drogas, à imoralidade, enfim, a tantas coisas erradas que o ser humano pratica. E muitas vezes a pessoa tem em familiares seus, um irmão, uma irmã, às vezes até o próprio pai ou mãe, compartilhando dos mesmos prazeres, das mesmas inclinações, mas quando a pessoa encontra Jesus, quando Jesus toca uma vida e a transforma, e outro dia eu já falei numa outra reflexão, que às vezes alguém diz assim: fulano virou crente. Ninguém vira crente, a pessoa pode até decidir virar crente, mas não vira crente, porque conversão, transformação de vida é um milagre que só o poder de Deus pode operar, porque esse milagre reside na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Através dessa obra, nós podemos receber transformação, regeneração, perdão dos pecados, sentimento de arrependimento pelo tempo que vivemos cometendo uma porção de coisas erradas. Porque há coisas que aparentemente as pessoas dizem: mas isso não tem mal nenhum, mas que são coisas condenáveis diante dos olhos do Senhor. Por isso que muitas vezes assim: crente é tudo fanático, é tudo doido. Por quê? Porque há um sentimento de reverência, de temor, de respeito a Deus e a sua palavra, aos seus ensinamentos. Quando Jesus entra na nossa vida, ele traz transformação. E muitas vezes dentro da própria casa, aqueles que eram nossos companheiros em certas práticas, em certos costumes, em certos divertimentos, coisas que se faziam, e de repente aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa da família diz assim: poxa, mas você era uma pessoa diferente, você me acompanhava, a gente fazia isso, a gente ia juntos, tal, e agora você mudou, você tá estranho. Porque realmente o mundo estranha o comportamento daqueles que têm uma vida transformada pelo poder de Deus. Por isso que nesse sentido Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada.
Porque aquelas pessoas, até os nossos parentes mais chegados, mais íntimos, isso acontece com marido e mulher, pai e filhos, enfim, no relacionamento familiar mais íntimo. Há uma quebra quando Jesus entra numa vida. As pessoas que não se converteram, elas não aceitam, né? Há situações assim que são incríveis, porque o marido não aceita a esposa mudando de comportamento, porque agora Jesus está na vida dela, Jesus transformou e as coisas já não são como eram antigamente. Muitas vezes é o marido que se converte e a esposa não. Poxa, mas você não é mais aquele, não fazemos mais as mesmas coisas, não praticamos mais as mesmas coisas, porque Jesus, quando entra numa vida, ele transforma. E ele não aceita quando ele diz assim, né, que quem ama seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho mais do que a ele, porque nós temos que ter um comportamento firme em relação a tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque muitas vezes as pessoas dizem, poxa, mas isso é pecado? Isso não é pecado. Nós só temos consciência do pecado quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos convencidos do que seja pecado ou não, não porque nós lemos na Bíblia, isso aqui é pecado, tal. Claro que nós lemos a Bíblia. Claro que está na palavra de Deus e o Senhor indica com clareza tudo aquilo que lhe desagrada, porque Deus tem um caráter santo e Ele quer que os seus filhos, os seus servos e servas tenham o mesmo caráter, um caráter de santidade. E esse caráter de santidade, ele não está adequado ao caráter de vida que as pessoas normalmente vivem, praticando uma série de coisas. Chega na época de carnaval, as pessoas saem, praticam uma série de coisas. Ah, mas isso não tem mal nenhum. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo fala bem claro no nosso coração, nos convence do que é pecado ou não. E aí entra uma situação, não de contenda, porque o crente não vai contender com ninguém, mas tem uma posição firme em relação à sua obediência a Deus, em relação à sua obediência a Jesus Cristo e aos ensinamentos que estão na sua palavra. Nesse aspecto, Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, porque muitas vezes aquele familiar, aquele parente que era seu companheiro, seu parceiro, em muitas coisas que desagradam a Deus, de repente olha para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua cunhada, para o seu genro, poxa, mas você agora não sai mais, não faz mais, não vamos beber juntos, não vamos nos embriagar juntos, não vamos nos drogar juntos, estou citando coisas, mas são várias coisas que se constituem pecado e que ofendem a presença, a santidade de Deus. Então, nesse aspecto, Jesus veio trazer uma divisão, veio trazer uma espada, né? Espada no sentido de guerra, de confronto, porque nós queremos viver uma vida de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O caráter do nosso Deus é um caráter santo, e Ele deseja, e Ele busca que os seus filhos, né, aqueles que foram regenerados por Cristo Jesus, tenham um caráter de santidade também. E as coisas que normalmente o mundo aprecia, são tantas coisas. Há programas que a gente vê muitas vezes na televisão, coisas que aparecem, filmes, uma série de coisas que não são agradáveis a Deus, não são recomendáveis a uma vida de santidade de quem tem Jesus no seu coração. Então nós precisamos ser firmes, constantes no nosso posicionamento. Você que aceitou Jesus, você que teve a sua vida transformada, regenerada pelo poder de Deus, você tem que ter uma posição firme. Você não pode ficar no muro, meio para lá, meio para cá. Está escrito no livro de Apocalipse, Jesus disse, porque não és frio e nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque Deus não aceita uma situação de mais ou menos, não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não, totalmente ao céu e nada à terra.
Então nós temos que ter uma definição, e para isso muitas vezes nós vamos confrontar amigos, familiares, pessoas que amamos, que não são caras, mas são caras para nós, mas não aceitam a mudança que Deus realizou na nossa vida. Mas em nome de Jesus eu incentivo você que nesta noite, neste dia, esta palavra chegue até você trazendo um ânimo, um fortalecimento para que você continue firme nos caminhos do Senhor e que ninguém abale o teu caminhar, ninguém abale o teu sentimento de firmeza, de servir a Deus, de honrar a Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Mesmo que isso custe muitas vezes o desagrado de alguém que você ama, não precisa brigar, não precisa usar palavras duras, mas precisa manter um posicionamento firme, fiel ao lado de Deus, ao ensino das suas palavras. Porque nós temos um compromisso com o Senhor, porque o Senhor nos trouxe uma grande salvação através de Cristo Jesus. Nós não podemos servir a dois senhores, nós temos uma posição e nossa vida agora foi comprada, resgatada pelo sangue derramado na cruz, e nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus e nos alegramos em fazer a sua vontade, em obedecê-lo e andar nos seus caminhos. Seja forte, meu irmão, seja forte, minha irmã, mesmo que a luta seja grande, mas com paciência, com firmeza, com temor e tremor na presença de Deus, nós teremos vitória em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e receba esta oração. Altíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou orando em favor de todas estas vidas, aonde está chegando este vídeo. Nós sabemos que tem chegado em terras estrangeiras, Senhor, em locais longínquos. Sabemos que esses vídeos têm sido enviados para muitas pessoas e nós sabemos que a tua palavra poderosa, porque o importante não é aquele que fala, mas aquele que age nos corações, que é o nosso Deus, é a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, é a pessoa gloriosa do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a família que nos ouve, eu abençoo esta mulher, este homem, este jovem, esta criança que acompanha esta oração neste momento. Aquele que está enfermo, receba saúde, libertação, fortalecimento pelo poder de Deus, que haja solução do problema tão difícil que entristece esse coração, que haja solução do problema, haja a tua bênção, manifestação do teu poder. Senhor, que a tua graça se manifeste aonde chegar este vídeo, Senhor, que o Senhor abençoe as vidas, sejam alcançadas pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo e para a honra e glória do teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.